Entonces, como yo decía, el webinar de hoy es sobre exposiciones médicas y ocupacionales en el mundo y los últimos resultados publicados por ANSKIR. Como ponentes tenemos Lídia Vasconcelos, que es la directora de la División de Física Médica de IRD, Instituto de Radioprotección y Dosimetría de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Lídia também é representante do Brasil no Comitê Científico da ANSKIR e ponto de contato desse comitê para exposições médicas. Denison é também da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do IRD, e também é representante substituto do Brasil no Comitê Científico das Nações Unidas para os efeitos das radiações atômicas, ANSKIR, e membro do Comitê 2 da Comissão ICRP. Creio que vamos ter uma excelente exposição e convido, então, a Lídia para fazer sua primeira apresentação. Pido a todos que mantenham seus micrófonos cerrados e as perguntas vamos fazê-las por el final. Pode ser por chat ou levantando a mão. Lídia, por favor. Bueno, primeiro, me gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar os resultados da última encuesta que ha tenido lugar em ANSKIR e ha sido publicada em fim do ano passado, começo deste ano. E vamos falar um pouquinho sobre o que é o comitê, e depois entraremos especificamente nas exposições médicas. Está compartido a pantalla? Sim, bueno. Sim, está. Sim. Bueno, o comitê se ha estabelecido em 1955 na Assembleia Geral da ONU e hoje participam 31 Estados-membros da ONU. Ele foi criado para evaluar os níveis, efeitos e riscos da radiação ionizante, identificando os problemas emergentes, melhorando o conhecimento tanto das fontes que se utilizam quanto os efeitos que estas práticas ou estas fontes sejam naturais ou artificiais, podem implicar em la saúde humana e identificar áreas para futuras investigações que se necessita conhecer melhor. Bueno, estes resultados se difundem por la Assembleia Geral das Nações Unidas a toda a comunidade científica e também ao público. Bueno, de 31 Estados-membros, temos 4 de nossa região, de Latinoamérica e Caribe, e que é uma representação considerada muito boa entre os 31, mas se tem que levar em conta que estes são estados que participam no comitê, mas todos os Estados-membros da ONU são participantes também. Sim, é importante ter isto em conta, porque não se apenas, perdão, que está listo aqui Austrália e Argentina, é erro de esta pantalla, perdão. Bueno, todos os Estados-membros teriam que participar um pouco mais ativamente das atividades, mesmo não sendo um Estado representado com um representante fixo no comitê. Hoje, o comitê é constituído por los representantes e temos como chair uma pessoa de Canadá e como vice-chair eu, uma pessoa de Finlândia, outra de Alemanha e como rapporteur uma representante de Bélgica. Então, somos 187 expertos, 31 Estados-membros e 13 organizações internacionais que participam como observadores, não? Pero contribuem com o trabalho do comitê.
o comitê ha cambiado de número de membros desde sua criação, com 15, hasta hoje com 31. E esta é uma foto da última reunião que tivemos em maio de 2022, que são os 31 membros, não? Bueno, Lanskier publica vários documentos, pero é considerada a base científica de todo o sistema de proteção e evalua os problemas, os efeitos e os riscos que são considerados pela ICRP para estabelecer sua filosofia, seus princípios e unidades de proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Também estuda os problemas e os níveis de exposição e as tendências que são utilizadas em conjunto com as recomendações da ICRP para a elaboração dos documentos do Organismo Internacional de Energia Atômica, que, junto com outras instituições internacionais, como a ILO de trabalho, FAO de alimentação e outros membros também de transporte de material radioativo, para estabelecer normas de segurança, diretrizes e recomendações que são implementadas por os Estados-membros da ONU. É um arcabouço científico que funciona muito bem há muitos anos, e eu creio que com a participação de todos os atores principais. Dentro de suas áreas-clave de trabalho, temos, que Lanskier atua, temos as exposições médicas e ocupacionais, que vai falar depois Denison, e vou me cercar apenas das exposições médicas acá, pero há muitas outras áreas que eu convido a todos que visitem a página web, onde se pode ter ideia de muitas outras pesquisas ou reports involucrados em outras áreas de atuação. Referente às exposições médicas, Lanskier hace encuestas há muitos anos, não? Desde sua criação, 1958, 62. Bueno, há muitos documentos onde se pode observar a evolução destes reportes, pero todos focados em las estimações globais de nível de exposição relativo, incluso, à frequência de uso de los tipos, né, de radiação utilizadas em la área médica, e incluso com referente à la idade de exposição, o sexo, nível de atenção médica da região ou do país que está sendo analisado, e os ingressos em termos de renda mínima, máxima pelos países. Bueno, se pode, então, observar as tendências em las práticas, ter informação, incluso de apoio que o organismo internacional fornece, outros organismos também internacionais que fornecem também informação sobre equipos, número de equipos instalados e níveis de personal involucrado nesta atenção à saúde. O documento que se ha publicado, como eu he dicho, em fim do ano passado, 2021, que seria a evaluação de exposições médicas à radiação ionizante, está disponível em site da Lanskier, que tem como contenido não apenas a informação, mas também em apêndices a metodologia que ha sido empregada para chegar a estas conclusões e valores evaluados no report. Há resumo muito importante dos hallazgos prévios de Lanskier, onde se pode comparar a evolução
las frecuencias de los exames, las dosis efectivas típicas por exame, las distribuições por idade de sexo, o número de personal e dispositivos, equipos disponíveis em várias regiões, as tendências e um resumo de los achados. O reporte ha sido preparado por uma série de expertos de vários países que han participado ativamente em elaboração do informe, e revisado também por outros colaboradores, não apenas de ANSKIR. Bueno, a fonte de dados, como se trabalha para obter a fonte de dados, o comitê invita a todos os Estados-membros da ONU a proporcionar dados relevantes sobre frequência e doses de vários exames médicos radiológicos e também das terapias realizadas. A Secretaria estabeleceu uma plataforma online para que esta informação seja carregada e que é basicamente estabelecida, o responsável por estabelecer ou colocar os dados são as pessoas de contato nacionais que são nombradas por seu país para que tenhamos, então, a informação reunida por apenas uma pessoa. Esta pessoa de contato, então, possui uma senha e um password, não? E uma conta nesta parte de ANSKIR Survey para que se pode carregar os dados de seu país. Também, o grupo de expertos faz uma revisão de literatura muito ampla e com muito cuidado na qualidade das publicações, e me gostaria também de destacar que isto não inclui apenas papers científicos publicados em revistas de impacto, mas também alguns informes internos, como relatórios do Ministério da Saúde, por exemplo, que se pode utilizar para esta revisão. Não? Também se utiliza dados de apoio que vêm de outras fontes, como eu já disse, do organismo internacional, da WHO, OCDE, ou mesmo da Comunidade Europeia para os países que pertencem a esta região do mundo. Bueno, estes dados estão disponíveis por o organismo em um DAB para medicina nuclear e no sistema DIRAC também do organismo internacional. Bueno, para ser a encuesta, as práticas foram categorizadas por modalidade e se ha utilizado a radiologia diagnóstica e intervencionista separado, de forma separada, a medicina nuclear, diagnóstica e terapia, e a radioterapia. Não? E na parte diagnóstica, se ha dividido em radiologia convencional, tomografia computadorizada, radiografia e fluoroscopia, radiografia projecional e radiologia dental, para se ter uma ideia mais específica da contribuição de cada prática, não? Esta encuesta ha sido lançada em 2014, com esta base de dados online, que seriam questionários separados para cada uma destas olas que eu já mostrado, não? Radiologia de diagnóstico, incluída a radiologia intervencionista, medicina nuclear e radioterapia. Cada questionário se consta de uma introdução das pessoas que estão fornecendo a informação dita essencial, número de pessoas involucradas, número de médicos, número de tecnólogos, tecnologistas ou técnicos, não? Farmacêuticos, bueno, todo o personal involucrado nesta prática, também a parte de dispositivos ou de equipos disponíveis em tu país,
e depois a frequência destes tipos de exames ou terapias por sexo, com rango de idade e as doses involucradas. Então, é uma encuesta muito completa, pero não é necessário, se tu não tienes toda a informação, que ela forneça toda. Sí, se há alguma informação, principalmente a informação essencial sobre pessoas, dispositivos, e número total, por exemplo, de exames realizados, se poderia fornecer para que se tenha uma ideia mais precisa em las regiões do mundo sobre as exposições. Bueno, as doses em quantidades ou na verdade, em tipo de informação relevante na prática, por exemplo, quer lar, de superfície de entrada, produto quer na área, índice de doses em volume, em tomografia, ou atividade administrada em medicina nuclear, e assim por diante. E acá há um exemplo de medicina nuclear que tem uma planilha com as informações que eu hablado antes, não? Bueno, para termos uma possibilidade de evaluar as exposições, temos que ter uma certa classificação de los países participantes, que em la encuesta de 2008 ha sido por nível de atendimento à saúde. Perdão, está em português. Bueno, este nível de atendimento, Healthcare Level 1, 2, 3 ou 4, está relacionado com o número de médicos ou de physicians disponíveis por população, não? Esta é uma metodologia que foi empregada por Mettler e que se ha utilizado na encuesta de 2008, agrupando os sistemas de saúde ou os países e com o sistema de atendimento à saúde de forma mais estratificada, não? Pero não ha sido possível fazer nesta encuesta este modelo por healthcare level, então se utilizou um modelo contínuo para se extrapolar a informação que se tinha de um país a outro ou de uma região a outra, e se ha utilizado um modelo contínuo, né, baseado nas categorias anteriores, não? Radiologia, medicina nuclear e radioterapia, utilizando uma densidade médica, como se pode falar, para estimar a frequência dos Estados-membros que não proporcionaram dados em la encuesta. Este é um exemplo que se ha sido utilizado para tomografia, apenas para mostrar a você que não sempre se tem a informação que se necessita para evaluar esta encuesta. Bueno, e a importância disto de ter informação de países de níveis diferentes, tanto por nível de atenção à saúde, como também por nível de renda, se ha feito uma avaliação do impacto de se utilizar um modelo contínuo por nível de renda e relacionando ao nível de atenção à saúde. Esse ha chegado a valores muito próximos, não? Sobre o total do total de exames realizados, tanto para o nível 1, nível ou high level de renda, se ha chegado a totales muito cerca, não? Então, se criou que seria uma boa aproximação. O problema é que quanto maior a população, maior o impacto em los resultados. Então, se não se tem informação de grandes países, o impacto é muito
maior do que os países de pouca população. Bueno, isto ha acontecido porque temos muitos países de nível 1, principalmente porque China e Brasil han passado do nível 2 para nível 1 de atenção à saúde, então teríamos muita informação apenas de nível 1 e 2, não tanto de los níveis 3 e 4. Apenas 11 países apresentaram a informação completa da distribuição por idade, por sexo e por tipo de procedimento. Então, o retrato não é tão sencillo como se gostaria. Bueno, pero mesmo assim, se temos como resultado uma quantidade de exames feitos para radiologia convencional, dental, tomografia computarizada, radiologia intervencionista, medicina nuclear e terápias. As terápias não han sido consideradas para esta proporção relativa, apenas os exames de radiologia, ou de imagem, perdão, que se tem uma proporção relativa ao número de los exames, não? E se pode evaluar que a grande contribuição, como se sabe, é da radiologia convencional para o número de exames realizados, e a medicina nuclear e a radiologia intervencionista contribuem muito pouco, não? A dental em segundo plano e a tomografia em terceiro. Me gostaria de destacar acá que estas incertidumbres que foram evaluadas por la primeira vez são muito altas, e são altas porque não há informação de todos os países, não? Então, o envio da informação é realmente crítico para que se chegue a um resultado confiável ou com menor incertidumbre. Bueno, as doses por procedimento se han evaluado e se poderia observar que não se cambiou tanto da última avaliação, pero como um total de dose efetiva ponderada por número de procedimentos, se teria em torno de 1 milisievert para toda a população. Estes dados são baseados em informação de aproximadamente 30 países, que se utilizou um fator de dose para estimar a dose efetiva, e estes fatores, estas doses efetivas ponderadas, se utilizou, então, para os países membros que não enviaram a informação de seu próprio país, extrapolando, então, por aquele modelo contínuo que eu havia falado antes. Bueno, em termos de dose coletiva, como se esperava, a maior contribuição é a tomografia computarizada, não? Porque não é a maior contribuição de número de exames, porém, é a maior contribuição de dose, não? A medicina nuclear com 7%, a radiologia intervencionista com aproximadamente 8%, e a radiologia convencional com 23%. Se hacemos uma comparação entre número de procedimentos e dose efetiva, resta muito clara a contribuição da tomografia computarizada nesta parte de doses coletiva, porque o número de exames é muito grande e as doses são maiores do que as doses de radiologia dental ou convencional. ¿Sí? Entonces, la tomografía continúa siendo una parte muy importante de las pesquisas de optimización de procedimientos, principalmente para los niños, ¿no? La parte pediátrica. E se categorizamos por nível de renda, como alto, médio, bajo e bajo, temos aqui as doses efetivas médias anual per capita, sendo como total 0,57, que é um pouquinho
más bajo que la encuesta de 2008, ¿no? Ha reducido un poco las dosis efectivas medias anuales por caput. Este reporte também adressou ou evaluou a contribuição para homens e mulheres, e se pode ver por cada tipo de exame de imagem, a contribuição ou o uso mais de la parte de la exposição de los homens e la exposição de las mulheres, estão mais ou menos em 50%, com exceção da parte de intervencionismo, que há uma predominância de uso em homens, não? Também se tem distribuições das exposições para todos os tipos de diagnóstico por imagem, e se pode destacar acá por grupo de idade o uso muito alto, não, de radiografias de projeção em los niños, não? Se tem uma contribuição bastante sencilla de exposição de niños e adultos jovens nesta parte, neste tipo de procedimento, chegando também com uma contribuição em intervencionismo, não? É muito importante estas verificações, porque são a parte que temos que trabalhar com mais afinco. Na parte de frequência dos exames de tomografia, também temos aqui uma contribuição bastante grande para niños de muito pouca idade e adultos jovens, que se tem que evaluar, otimizar ou procurar justificar os exames com mais afinco, não? Ou com mais critério. Então, para a tomografia, aqui temos os países que forneceram os dados, e eu posso falar de Brasil, que tem esta linha roja muito alta para os adultos jovens, que se pode observar em gráfico. A frequência de radiografia e fluoroscopia se hace acá uma avaliação não tão alta para os niños mais jovens, pero há algumas discrepâncias para adultos ainda jovens ou abaixo de 30 anos, que se deve evaluar com mais critério. As frequências de terapia por radionuclídeo, eu he destacado acá Argentina e Brasil, que han encaminhado os dados, e se pode ver que a Argentina faz muito mais terapia com radionuclídeos do que Brasil, não? E o grande usuário é, como todos nós outros sabemos, a Alemanha, não? Há também informação, eu não vou entrar em detalhes nestes gráficos, porque se pode depois consultar o documento, pero para, por exemplo, as técnicas de medicina nuclear mais utilizadas em nossa região cardiovascular e óssea, onde se pode observar a frequência por faixa etária ou por la idade do paciente, vendo também o uso de sua frequência. Para a radioterapia, não, os pacientes tratados por incidência de câncer, podemos ver acá a Brasil e a Argentina, onde Brasil está um pouco arriba de Argentina em termos de percentual de pessoas que têm câncer e que se pode e que são efetivamente tratados com radioterapia externa ou braquiterapia, não? Aqui é uma avaliação de pacientes tratados por centro de radioterapia e pacientes tratados incluso por máquina, não? Onde se pode também observar onde o país estaria, se estaria na mediana ou não de outros países do mundo neste tipo de prática. Também se pode alcançar algum dado específico, tanto para todas as terapias de câncer para homens, né, na esquerda, e à direita, por exemplo,
la terapia de cáncer de pulmón y su distribución por grupo de edad. Es una fuente muy rica de información que yo recomiendo certamente, ¿no? Si hacemos una comparación entre los datos obtenidos en esta encuesta de 2021 en relación a 2008, se puede observar el crecimiento muy grande de uso de tomografía computarizada y, consecuentemente, en la dosis efectiva, y la radiología intervencionista, que ha crecido mucho en este periodo, que es necesario estar acerca de su uso, su justificación y otimización de los procedimientos. E comparando ainda as doses efetivas per capita, como eu ha dicho, la encuesta anterior de 2008, que tinha 0,65 de la dose efetiva, que ha barrado um pouco para 0,57, não? E se pode verificar que a dose de tomografia computarizada ha crescido um pouco, o que não era esperado, porque durante este período temos trabalhado muito na justificação e na otimização destas práticas, não? Bueno, como tendência, se pode observar um crescimento acentuado de número de exames procedimentos, e a dose coletiva anual não ha crescido tanto, devido a aumentado para algumas práticas, pero ha diminuído para outras, não? E a dose efetiva anual per capita ha mantenido ou barrado um pouquinho, com uma tendência, talvez, de barrar um pouquinho mais, não? Para os tratamentos, podemos observar um aumento muito sensível da terapia com radionuclídeos, mas involucrada ou envolvida, não? Com as terapias com emissores alfa, que estão em início, não? Estão sendo muito utilizados em todo o mundo, e a parte de radioterapia ha crescido muito pouco, o que nos leva a tentar evaluar se há equipos e pessoas treinadas para fazer as terapias e atender o crescimento de câncer em mundo, que é uma realidade, não? Bueno, como resumo, se pode dizer que temos 4.200 milhões, mais ou menos 30% de incertidumbres de exames, procedimentos por ano em todo o mundo, 1,4 milhões de tratamentos com radionucleídos e 6,2 milhões de ciclos de radioterapia, que as doses efetivas coletiva anual estimada é de 4,2 milhões de pessoas cíveis, e as doses efetiva mundial anual per capita é de 0,57, e que esta estimativa é derivada de um modelo contínuo, se extrapolando dados dos países que encaminharam a informação para países que não encaminharam, ou seja, países de nível de atenção 1 e 2 para países de nível de atenção 3 ou 4, o que é uma aproximação não muito boa, não? Os dados enviados por países membros provêm, em sua maioria, de países de ingresso muito altos, e como observações finais, as exposições médicas seguem sendo o fator que mais contribui à exposição à radiação da população procedente de fontes artificiais, não? E ao momento de um futuro informe de exposições médicas de Anskier, dependerá de uma avaliação da quantidade provável de dados disponíveis, não? De países efetivamente participantes
que encaminhem seus dados internos para que se possa ter uma melhor aproximação de toda a exposição. Alentar a los países a utilizar esta planilha existente de Encosta Anskier para exposições médicas e enviar seus dados quando han completado sua avaliação de uma forma hasta contínua, não? Que se pode fazer anualmente ou de 12 em 2 anos, como o país achar melhor. E a colaboração internacional com o organismo, com o CDE, ou mesmo com a Organização Mundial do Trabalho, ou WHO, continua a ser uma fonte de dados muito importante. Este documento ha sido lançado em maio de 2022, com um webinar sobre esta metodologia utilizada, que está disponível no site de Anskier, se as pessoas se gostariam de assistir, onde o grupo de expertos que han participado desta encuesta fazem sua exposição. Bueno, eu aposto um desafio acá, porque eu creio que todos nós compreendemos que a encuesta depende da informação encaminhada por os Estados-membros, o procedimento é este, o comitê invita a los Estados-membros, 193 Estados-membros, pero não há tantas respostas como se gostaria. Para a parte de exposições médicas, se tive 58 respostas entre 87 pontos de contatos nacionais nombrados por seu próprio país, e para a parte ocupacional, 57 respostas entre 68 pontos de contatos nacionais, e a exposição de público, que está agora se desenvolvendo, temos hasta setembro 48 respostas entre 97 pontos de contatos nacionais nombrados. Então, o comitê está tentando obter mais informação para que se possa cerrar a encuesta de exposição de público hasta no próximo ano, pero se necessita que os países participem, e o comitê estabeleceu essa estratégia de manter estes pontos de contato e fazer contato mais cerca de estas pessoas para que se tenha uma informação mais confiável. Bueno, era isto, graças por sua atenção. Estas publicações se descarregam de forma gratuita no site de Anskier. Está acá meu correio eletrônico, se alguma pessoa necessitar de alguma outra informação. Muitas graças. Muchas gracias, Lidia. Foi muito boa a apresentação, muito interessante, e com certeza temos muitas perguntas e comentários, mas vou deixar para depois da apresentação de Denison. Ok? Claro, claro, graças. Denison, te invito a falar um pouco sobre os dados ocupacional que estão em Anskier. Ok. Quem quer fazer perguntas, já pode ir ponendo no chat, porque assim depois, ao final, vamos lendo, que é mais fácil. Ok. Todos podem ver? Sim, Denison, está bem. Pode seguir. Ok, graças. Bem, graças pela invitação para apresentar isto também. Este é o documento de Anskier sobre as doses ocupacionais no mundo. Esta é a última avaliação dos valores promédios e tendências de número de trabalhadores. E isso é parte de um documento de Anskier. Isso é uma outra atividade de Anskier que é relacionada à que Lida apresentou. Meu nome é Denison Santos, eu trabalho no Instituto de Radioproteção e Dosimetria de Brasil,
e eu sou substituto de líder no Comitê ANSKIA, como representante do Brasil também, ou alternativa, né? Vamos ver aqui. Ok. Eu tenho aqui este arquivo PDF, porque é mais fácil. Então, esse documento, documento está aqui, esse é o anexo D, sobre a avaliação da exposição laboral às radiações ionizantes. Este é um adjunto científico do reporte ANSKIA de 2020-2021, que tem estes adjuntos científicos, ponto A, sobre a avaliação das exposições médicas às radiações ionizantes. Esse é o documento que Lídia apenas apresentou, e eu vou falar deste outro aqui. Então, esse documento vem da encuesta global ANSKIA sobre a exposição ocupacional a radiações ionizantes. Esta encuesta ela já cobre o período 2003 a 2014. Não alcanço a escrever nada aqui. Não sei se... não. Então, a encuesta vai cobrir este período de 2003 a 2014 sobre os dados. Nesse documento, o comitê ha evaluado as distribuições das efetivas e das efetivas coletivas, devido a exposições ocupacionais para diversas práticas. As práticas incluem aquelas que têm altos níveis de exposição a fontes naturais de radiação, o ciclo do combustível nuclear, usos médicos, incluídos os veterinários, os usos industriais, militares e outros. As avaliações das exposições ocupacionais se apresentaram em 9 informes de ANSKIA. Então, a ANSKIA já vem apresentando este tipo de informação há algum tempo. Apresentou em 1962, 69, 72, 82, 88, e a última foi em 2008, a última antes desta. Esta investigação também utilizou informação proporcionada pela Agência de Energia Nuclear da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Atômicos, a Agência Internacional de Energia Atômica e a Organização de Aviação Civil Internacional. Estes são os dados, né, de onde vêm os dados. E nesta encuesta de doses globais que foi enviada a todos os países membros, todos os países membros das Nações Unidas, né, solamente 58 países proporcionaram dados essenciais, o que corresponde a alrededor de 30% de todos os Estados-membros. Né. Em América Latina e Caribe, tivemos somente dados de Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai. Alguns países com um número significativo de trabalhadores não responderam à encuesta, então há países que são muito grandes para não enviaram dados, então isto aumenta a incertidumbre das avaliações, e esta foi a primeira vez que se evaluaram as incertidumbres dos valores estimados de doses efetiva e doses coletiva efetiva. Los sectores en los que hubo una mayor respuesta de los países, naturalmente, tuvieron menores incertidumbres que aquellos en los que hay mayores vacíos de información. Como Lídia apenas habló, fueron definidas las personas de contacto nacional para se encargar del envío de los datos a ANSKIA. Este é o documento, esse é o anexo científico D. Este é o grupo de trabalho com Peter Hofwander, um sueco, Vincent Holahan, Stana Mello e outros aqui, né? E aqui está uma tabela de conteúdo do documento, sobre que esse documento se pode baixar diretamente do sítio de ANSKIA, né? Na internet. Então, as exposições ocupacionais foram divididas em níveis e tendências de exposição ocupacional a fontes naturais,
e a fuentes artificiais, né? Então, em las fuentes naturales se cubrieron las tripulaciones aéreas y espaciales, las industrias extractivas de procesamiento, extracción de carbón, minerales distintos del carbón y el uranio, la industria de extracción de gas natural y petróleo, el radón en lugares de trabajo, con la excepción de las industrias de extracción de minerales que fueron cubiertas antes. Quanto a las fuentes artificiales, ellas fueron cubiertas en el ciclo del combustible nuclear, los usos médicos de la radiación, incluyendo la medicina veterinaria, los usos industriales de la radiación, propósitos militares e miscelâneas, que são outros propósitos não enumerados anteriormente. Bien. Quanto à incertidumbre nas doses externas, há que considerar que a comparação entre os resultados de dosimetrias individuais é difícil porque não existe uma estandarização do uso de los dosímetros. Então, não há uma estandarização entre os países sobre como se utilizam os dosímetros, é forma difícil de utilizar. E aqui se dão alguns exemplos. Uma encuesta da OIE a cardiólogos de 56 países, que resultou que 76% de eles sempre utilizaram seus dosímetros em procedimentos intervencionistas, não mais que isto. 45% utilizava sempre dos dosímetros. Uma outra encuesta entre 11 países da América Latina, 64% dos cardiólogos utilizam seus dosímetros regularmente e só 36% conhecia suas doses individuais. Então, esse é um número muito baixo para conhecimento das doses de los cardiólogos, por exemplo. 41% utilizou a mampara plomada de proteção superior e 27% conhecia os resultados de controle de qualidade de seus equipos. Então, isto todo é um quadro de la dosimetria ocupacional. E, por exemplo, quando se utiliza o delantal de plomo, não existe uma estandarização quanto ao uso do dosímetro dentro ou fora do delantal. Alguns países têm uma regra muito clara, mas outros não. Isto queda livre a los usuários. Aqui são as incertidumbres de doses externas. Estas são as conhecidas curvas de trompeta, que dão as incertidumbres entre a dose evaluada e a dose verdadeira convencional, ou convencionalmente verdadeira. Sim, então, a avaliação dos dosímetros pode estar hasta 100% quando as doses são baixas, cerca do limite de doses, e vai baixar para 50% por arriba e um pouco menos por abaixo. Então, essas são as curvas de tolerância, de incertidumbre. Aqui está para HP10, para a dosimetria do corpo inteiro, e aqui são as curvas semelhantes para HP 0,07. Então, estes são os limites de incertidumbre dessas doses que vão a seguir aqui. Sobre as doses internas, a ICRP, em sua publicação 130, a ICRP sigue uma série de publicações complementares com coeficientes de conversão para a incorporação de vários radionucleidos. E esses coeficientes, sin embargo, aún não se haviam aplicado no período em que se recorreram os dados contenidos nessa publicação. Isso, portanto, sigue utilizando os coeficientes da publicação de 26 e 60 e seus complementos. Então, isto, a ICRP de 130, a publicação 130 foi de 2015, então, o período de coleta de dados para esta encuesta já se havia encerrado. Okay? Então, as fontes de dados foram a encuesta sobre exposições ocupacionais. Esta se iniciou em 2016 e se completou em 2019.
e seus dados vão entre 2013 e 2014. E uma revisão da literatura, como se hizo na publicação de doses médicas. Também se fez uma búsqueda na base de dados que cubre o período 2003 hasta 2017. Então, se identificaram cerca de 700 artículos, de los quais 50% foram selecionados como de alta qualidade para incluir-se na encuesta, na publicação. Então, a encuesta tem questões básicas, como nível de registro, sistema de garantia de calidade, número de trabalhadores monitoreados, número de trabalhadores com exposições medíveis, doses efetivas promédio anuais, solo para trabalhadores com exposições mensurais e para todos os trabalhadores, e a distribuição de doses em intervalos que vão desde o limite, a doses abaixo do limite de detecção, de límite hasta 1, de 1 hasta 5, de 5 a 10, e por aí vai. E para dose efetiva maior que 50 milisieverts. E o promédio das doses efetivas coletivas em cada categoria. Houve também perguntas detalhadas para cada setor, subsector, categoria e subcategoria, a contribuição das doses internas e externas à dose efetiva e o fator utilizado para convertir a concentração de radon em dose efetiva. Então, a porcentagem de mulheres em plantilla e dose cristalino e extremidades quando proceda. E se observou, se reportou também na encuesta que ao redor de 80% dos países tinham um registro nacional de doses. E também há que tratar de los países que não enviaram os dados. Então, aí também se fizeram estimativas basadas em los países que enviaram as informações. Então, quando o país não envia dados, estes dados se estimam a partir de modelos de regressão disponíveis e variáveis de pronóstico. Ok, os modelos se construem e provam a partir de países que enviam seus dados e logo se utilizam para estimar a informação de exposição de países que não enviam dados. Então, se utilizam algumas, um modelo para as doses, sim? Por exemplo, para o número de trabalhadores monitoreados no mundo, em todo o mundo, e a dose efetiva coletiva anual, promédio mundial, e a dose efetiva anual, promédio sim, a dose efetiva coletiva e a dose efetiva se estimaram para a maioria dos sectores da exposição ocupacional. Então, se utilizou uma extrapolação a várias variáveis, então estas seriam as, quando uno quer saber uma variável de interesse, como, por exemplo, o número de trabalhadores ou doses, se vai ser uma extrapolação linear que considera as variáveis de previsão, estas variáveis C, e se vão ajustar os parâmetros beta para os países que enviaram e se vai uma extrapolação para os países que não enviaram as informações. Aqui está um listado das variáveis de predição. Então, isso pode ser, por exemplo, para a radiologia diagnóstica, o produto interno bruto, a densidade de médicos, a densidade de tomógrafos computadorizados. Então, você vai a levantar esses valores para os países que enviaram, a ser o ajuste dos dados para estes, e aí partir desses valores para os que não enviaram e tentar extrapolar as informações para os que não enviaram. Aqui aí também o reporte tem também um artigo com os valores reportados por cada país, que sigue junto com o anexo científico. Então, isso é um exemplo para a exposição de trabalhadores a fontes de radiação em uso médico. Então,
os valores detalhados de cada um está como um arquivo em anexo, né? E aqui, sobre os resultados desta publicação, da encuesta e tudo mais, começamos com a exposição ocupacional a fontes naturais de radiação. Começamos aqui com as doses de aeronautas, então, estão sujeitos a los rayos cósmicos, né? A Terra é golpeada todo o tempo por partículas cargadas que vêm do Sol e da galáxia. Essas partículas interactuam com a atmosfera e o campo magnético terrestre, produzindo partículas secundárias que golpeiam os aeronautas em vuelos. Então, as doses das tripulações dependem basicamente da altitude de vuelo, da latitude, porque lá o campo magnético vai interferir na incidência, nas partículas que chegam, a hora e a fecha de vuelo devido à influência das manchas solares e à influência das partículas que chegam à Terra, e a estimação das doses se realiza através de códigos comerciais que utilizam estas informações aqui, com as medições das taxas de doses em vuelo. Esses aqui são os resultados para as doses de aeronautas civis, desde 2000 hasta 2014, as doses se mantiveram praticamente constantes. Então, se uno hace um promedio anual das doses efetivas, vai haver 2,7 milisievert, 2,8 milisievert, 2,7 no período 2000 a 2004, de 2005 a 2009, 2,8, e 2010 a 2014, 2,7. Ok? Para todos os vuelos. As doses efetiva coletiva e o número de trabalhadores, isto sim, aumenta muito desde 1995, desde 300.000 pessoas hasta 750.000 pessoas. Todavia, em exposições naturais, Está sem som. Está sem som, Denison. Davidson, estamos sem lhe ouvir. Não é o contato, Denison? O contato do teu microfone? Tira o fone, Denison. Vê se funciona. Não, continua sem som. Denison, está aparecendo como seu microfone desligado. Veja no computador, está aparecendo o microfone desligado. Microfone mutado. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. É que estava com o microfone mutado. Tá bom, eu vou tentar falar por aqui, tentar chegar aqui um pouquinho mais perto. Estamos ouvindo bem, pode continuar. Está ouvindo, né? Então, vou tentar fazer aqui com o microfone do computador para ver se vai.
Entonces, aquí vemos las dosis de los mineros de carbono. Vou passar por aqui, a dose efectiva anual oscila um pouco, e desde 1995 bajou desde 2,4 hasta 1,6 milisievert. Okay. La exposición al radón, con excepción de minas, aquí se encuentran lugares como balnearios de radón, subterrâneos, cuevas y minas turísticas, plantas de tratamiento de aguas subterráneas, y se evalúan sobre la superficie las escuelas, oficinas y bodegas. La concentración de radón en estos locales es dada en becquerel por metro cúbico, e se utilizou um coeficiente de conversão de 9 nanosievert por hora por becquerel por metro cúbico. E esses valores são estimados a partir da literatura, não vêm da encuesta. Okay? Então, aqui são os valores estimados e as referências de onde se extraíram estes valores. Aqui fuentes naturais de radiação, excluindo a extração de gás de petróleo e exposição ao radon em locais que não são minas. Então, aqui estão as categorias de aviação civil, extração de carbono e extração mineral. Aqui, o número de trabalhadores monitorados são 12.600. As doses efetivas anuais coletivas e a dose efetiva anual promédio, que dá como que 2,7 milisievert com promédio em todo o mundo. A exposição ocupacional a fuentes hechas por el hombre, agora. Vamos começar pelas exposições ocupacionais em usos médicos de las radiações. Então, este grupo é onde se encontra o maior contingente de pessoas involucradas em aplicações de radiação. E aqui eu apresento as doses de radiologia diagnóstica, com uma dose efetiva promédio de 0,4 milisievert, que vem bajando desde 1980, 1975 hasta agora, bajou desde 0,9 hasta 0,4 milisievert. Nós temos uma estimativa de los trabalhadores que se puede medir solamente del total de trabajadores surados aquí. Entonces, el número de trabajadores está en 8 millones de trabajadores monitoreados. Em medicina nuclear, esse número é de 200.000 trabajadores monitoreados e a dose promédio, dose efetiva promédio anual, é de 0,4 milisievert, e também bajou desde 1975. Aqui, radioterapia, o número de trabalhadores tem 300.000 trabalhadores, com uma dose de 0,3 milisievert promédio. Aqui as tendências na exposição ocupacional em radioterapia, o número de trabalhadores que teve um pico aqui em 1995 até 1999, e agora voltou a subir no período de 2010 até 2014. Mientras a dose efetiva promédio vai bajando sempre, como se vê aqui nessa parte do gráfico. Okay? Então, haciendo um resumo de todas as exposições em todos os usos médicos,
Tenemos alrededor de 9 millones de trabajadores monitoreados, con una dosis promedio de 0,5 milisievert. En usos industriales de las radiaciones, empezamos en el ciclo del combustible nuclear, con la extracción de uranio, implica trabajar en minas subterráneas o a cielo abierto. La molienda, el milling de uranio, implica la trituración del mineral, seguida de tratamiento químico, separación del uranio y precipitación de la torta amarilla, el yellow cake, secado y envasado del producto final. Y aquí se tiene exposiciones externas e internas, ¿no? La inhalación de aerosoles en minas abiertas y inhalación de radón en minas subterráneas. Los datos de dosis colectivas se normalizan aquí a la producción de uranio en kilotoneladas. Y aquí están las estimativas de niveles de exposición. Entonces, aquí siguen las dosis efectivas colectivas, normalizadas a quantidade de toneladas de urânio que são produzidas, e o número de trabalhadores, que está em 44 mil trabalhadores, doses coletiva e a dose efetiva anual, promédio de 2,8 milisievert nesta área. As tendências mundiais em la extracção de urânio, o número de trabalhadores monitoreados está aqui, então, houve um número grande desde 1980 até 84, e aí barrou, e agora empieza a subir de novo desde 2010 a 2014, pero muito menos que havia antes. A dose efectiva promédio vai bajando aqui também, não muito, pero barra um pouco. A dose coletiva também barra, pero aí por influência do número de trabalhadores monitorados. Em la produção do elemento combustível, as estimativas são de número de trabalhadores monitorados de 20 mil trabalhadores, com doses promédio anual de 0,9 milisievert. Aqui um sumário de todas as informações, não vou passar por todo isto. Aqui, aí, para todos os reatores da operação, reatores em os tipos de reatores, de pressurized water reactor, né, água pressurizada, água caliente, hot water, água pesada e por aí vai. E em la operação de reatores nucleares, a evolução do número de trabalhadores monitoreados em todo o mundo, sim, há uma tendência de subida, de aumento do número de trabalhadores. Número de trabalhadores, sim. Aqui também, a dose efetiva anual está no promédio de 0,6 milisievert, com 762 mil trabalhadores monitoreados. No setor industrial, o número, poniendo todo no setor industrial, o número de trabalhadores monitoreados está em 1.100.000 trabalhadores, com uma dose promédio de 0,4 milisievert. Aqui são as tendências de número de trabalhadores monitoreados em todos os usos industriais, que aumenta com o tempo, e a dose também reduziu hasta 1995, e aí estabilizou praticamente em 0,3 milisievert. Então, todo
que é de las dosis de fuentes hechas por el hombre. Aqui é um total de número de trabalhadores, 11 milhões de trabalhadores involucrados nisto, com doses efetiva anual coletiva de 5.460 milisievert, man-sievert, hombre-sievert, e uma dose efetiva anual de 0,5 milisievert no setor industrial. Algumas observações feitas por el comitê são particularmente relevantes em nossa região. Bem, a cobertura de monitoria individual e asseguramento da qualidade da informação, isso é importante. Ao redor de 70% dos 43 países que responderam à encuesta declararam que seus serviços de monitoria externa individual estavam acreditados ou sujeitos à autorização por parte de um organismo regulador nacional. 70% dos 43% de todos os países que enviaram informações. Okay? Não sei como está na região, mas isso é importante. O comitê também encontrou que só ao redor de 25% dos países informaram ter seus serviços de monitoria individual interno acreditados ou autorizados por um organismo regulador. Então, o serviço de monitoria individual interno não são muito autorizados, não são muito frequentemente autorizados por um organismo regulador. Ok? Bem. Então, o comitê recomenda que os dados de exposição ocupacional se recopilem anualmente nos Estados-membros das Nações Unidas. Então, isso é uma recomendação que deve passar a ser uma prática em os países das Nações Unidas. A coleta de dados anual. Os dados a recopilar incluem o número de trabalhadores por setor, a exposição ocupacional, a eletricidade produzida por reator e a produção de mineral, carbono e urânio. Sendo essa recopilação anual de dados, isso tenderia a vantagem de manter a continuidade da experiência entre as pessoas de contato nacionais e distribuir a carga de trabalho ao largo do tempo. Outra coisa que me parece importante é que as doses de los aeronautas se consideram exposições ocupacionais em França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Austrália e outros. Mas aqui na região da Latinoamérica não me parece que seja muito frequente isso. Não sei se é assim. E para os que queiram ter mais informação sobre isto, se levará este webinar el dia 17 de novembro, agora, sobre a apresentação deste mesmo documento e os resultados e hallazgos do comitê. Em conclusões, Ansquia analisou as doses e tendências de trabalhadores ocupacionalmente expostos em todo o mundo entre 2003 e 2014. Os valores resultam de uma análise da literatura científica das informações enviadas por os países na encuesta global de Ansquia sobre doses ocupacionais. Os valores promédio e tendências de países que não informaram seus valores foram estimados usando parâmetros correlacionados às doses, que todavia é útil para melhorar as estimativas, posto que muitos países com uma quantidade significativa de trabalhadores não enviou suas informações. Então, com isso, eu vou encerrar aqui. Graças a todos, essa é uma fotografia de ERD. Vou ver se meu microfone e áudio voltam a funcionar agora. Graças. Muchas gracias, Denison. Excelente apresentação. E se pode mirar que esse documento de Ansquia traz muitas informações interessantes para que seja consultado. Comentário solo que queria dizer que a rede Reprolan está tentando apoiar os serviços de dosimetria personal para que consigam sua acreditação. E dos pontos importantes é a intercomparação.
y por eso la red Replan está trabajando haciendo intercomparaciones en HP10, HP3 y así por delante, para que los servicios de dosimetría personal en la región puedan obtener su acreditación. Muy bien, en el chat tenemos una pregunta, en verdad son dos, voy a leer porque es de la misma persona. ¿Puede parar de compartilhar, Denison? Que es de Mario Maloupoma. Perdona se não estou lendo bem o apelido. E Mário pergunta o seguinte, chama a atenção da redução das doses em radiologia convencional, comparando os informes de ANSKIR de 2008 e o último informe. Poderia ser porque não se receberam muitas encuestas chenadas? A percepção qualitativa é que cada vez aumenta mais o número de procedimentos em radiologia convencional. E o outro, que em seguida ele mesmo comenta, é o hecho que muito poucos países da América Latina han enviado as encuestas se pode associar a debilidade em la cultura de seguridade? Creio que para os dois. Bueno, eu posso responder, eu creio, bom, não me gusta crer que sim, que se pode associar com a falta de cultura de segurança, pero en conocimiento, en entrenamiento de los técnicos que operan los equipos, sí, yo creo que hay una necesidad muy premente para entrenamiento de los técnicos o tecnólogos, no sé en tu país si son de nivel superior o no. Y me parece también que la parte de justificación existe déficit bastante sensível de parte do médico prescritor, não? Que se prescreve muitas radiografias, muitas tomografias que poderiam não ser necessárias, não? Sim, eu creio que há déficit de treinamento, eu creio que há aumento desse tipo de exame sempre, porque a população aumenta e, consequentemente, se aumenta o número de exposições, mas as doses são reduzidas pouquinho. E sim, também creio que não temos informação de los países de nível 3 e 4. Então, não se tem muito como saber si este crecimiento es real o no. La falta de datos, yo creo que es lo peor. Es esto. Gracias, Eva. Denison, ¿quieres completar algo? No sé, la pregunta fue sobre las dosis. ¿Me oyen ahora? Es que la pregunta es si la falta de participación de las personas, si no es por problema de cultura de seguridad, que no hay cultura de seguridad en los países y por eso no contestan. No sé, me parece que sea más una cuestión de comunicación entre las autoridades regulatórias e os prestadores de serviço e enviar isto, as informações, ser capaz de coletar as informações dentro de seus países para envio a ANSKIR. Não sei se este processo de coleta de dados está muito bem estabelecido em todos os países. Então, me parece que não, isso seria uma explicação que eu creio que é mais provável para el bajo nivel de envío de adhesión, digamos, de los países a las encuestas. Parece que sea eso. Eu penso o mesmo, Denison. Me parece que o sistema de coleta de dados nem sempre atinge a todas as pessoas e com isso quedam dados sem obter. Há uma mão levantada de CPHR. Quem é? Lídia, ¿quieres hablar un minuto solo? Lídia, ¿quieres hablar algo antes? Me gostaria de compartilhar a experiência de Brasil. Se temos sistema de saúde, na parte da saúde, exposições médicas, público que tem essa informação, mas não as doses.
O que hacemos é uma encuesta interna sobre as doses por faixa etária, não? Pero o número de procedimentos temos como sacar do Ministério da Saúde. Eu creio que é uma situação distinta em cada país, que se tem ou não este registro, pero é importante ter em conta que é necessário, não? Eu creio que em todos os países se tem uma boa ideia do número de procedimentos que são feitos, porque se paga por eles, não? Então, se teria que ter algum registro. Então, o que nós fazemos é isto, é pegar o registro público, o registro privado também, e fazer uma mescla referente às doses. Eu creio que é uma maneira de começar, hasta que se tenha um sistema único mais confiável. Gracias, Lidia. Bueno, tenemos una mano levantada de CPHR. Creo que es Daniel, ¿verdad? Sí, buenos días, Helen, buenos días, Denison y Lidia. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Oye, con respecto a la cantidad de personas que responden la encuesta, yo opino que primero hay que lograr que la gente entienda la importancia, el beneficio que tiene para los que trabajamos en este campo de aportar esos datos, porque luego nos va a permitir hacer el análisis más científico de la información que estamos manejando. Y luego es que a veces la encuesta no nos llega a todos los servicios y por lo tanto a veces se queda en un punto focal o en el punto de contraparte y por eso a veces todos los servicios no proporcionamos la información. Yo creo que tenemos que lograr, y Reprogram creo que nos puede ayudar a eso, a lograr que estas encuestas lleguen a todos los servicios que pueden aportar la información. Creo que por ahí tenemos que también, Helen, trazar una línea de trabajo de Reprogram, ayudar a que esto llegue a todos nuestros servicios. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, Daniel. Creo que la red, quien no la conoce, es la Red Latinoamericana de Protección Radiológica Ocupacional. Y invito a que visiten el sitio web, es reprolam.com. Voy a poner en el chat. Incluso el video de este webinar vamos a poner allá para que quien no puede asistir pueda mirar. Y en esta red estamos haciendo encuestas para saber el número de servicios de dosimetría personal, el número de dosimetría interna y todo. Entonces, la red está a disposición a ustedes, Lidia y Denison, que son miembros de la red, que quieran algún apoyo para colectar datos. Estamos a disposición para colectar datos o incluso informar los resultados de las encuestas, cuántos servicios hay por cada país, quién son y así por delante. Bueno, ¿más alguna pregunta, algún comentario? Da parte ocupacional, eu creio que é mais fácil. Mais fácil, claro. Porque a maioria dos países tem um sistema de registro. Se não tem, estão implantando. É verdade. Então, não creio que não se justificaria não termos os dados. Da parte médica, os sistemas atuais, dos equipos mais novos, se consegue sacar estas informações de tipo de escritores de doses, não? Para se ter uma ideia mais sencilla de las doses involucradas em cada faixa de idade, sexo, se pode fazê-lo, pero hasta hoje temos equipos não tão novos, então que não se dispõem dessas ferramentas. Eu he hablado do sistema público, pero é um sistema de registro para pagamento, então se tem que acreditar que esteja correto, pero não há doses. Sí. Verdade. Bueno, temos duas mãos levantadas. Primeiro, Ricardo, por favor. Sí, muchas gracias por toda la información. La verdad que es muy clarificadora.
No sé si aparentemente Chile no participó en esta encuesta, tengo la impresión, no aparece. Sí, no ha participado, no. Acá hay un tema bien especial desde el punto de vista de los explotadores o los que entregan dosis de radiación, que por lo general están haciendo para evitar cualquier demanda civil, sacan muchas radiografías, desde escáner o tomografía computarizada hasta cualquier otra vía convencional. Entonces, si no aparecen es porque en realidad o no aparece un aumento de dosis dentro de lo que sería la personal ocupacionalmente expuesto, precisamente por eso, porque no está toda la información dentro de esta encuesta. Ahora, yo sé que existe el Registro Nacional de Dosis en nuestro país, que lo lleva el Instituto de Salud Pública, y que ellos manejan todas las dosis de todos los trabajadores y incluso de todas las instituciones, que son aproximadamente entre 7 y 8 ahora que hay acá en Chile, que otorgan lo que es la dosimetría personal. Entonces quizás habría que entrar a comunicarse directamente con este organismo, con este instituto, que lleva este Registro Nacional de Dosis, y ahí obtener, yo digo, toda la información que se precisa para ir completando esta información, que me parece muy valiosa, y que precisamente para poder ir organizando un poco más de lo que sucede con las exposiciones ocupacionales. Muchas gracias, de nuevo, excelente, muy bueno este webinar. Ricardo, Denison, en la encuesta de dosimetría ocupacional, de dosis ocupacional, Chile envió sus valores. Entonces, Chile participó en eso. Tenemos datos de aquí. Entonces falta la parte médica, ¿no? En el ocupacional. Sí, la ocupacional, pero la parte médica no. Perfecto. Sí, muy amable. El otro que está con la mano es Guillermo Alberto López. Guillermo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Helen, Denison, Lidia, por el webinar. Y yo también quería hacer una colocación que aquí yo soy de Salvador Bahía, en Brasil, ¿sí? Estoy a 20 años aquí, trabajo en una universidad pública aquí de Bahía, y algo que yo venía colocando en el chat, me parece que también, como fue colocado también aquí, es la cuestión de los prescriptores, ¿no? Con estudios radiológicos, ese aumento, ese incremento de exámenes, me parece que también tendríamos que realizar una campaña, a través de cursos de actualización, que sean inseridos durante el proceso de formación de esos profesionales, que tengan conocimiento de qué son las dosis, de qué forma afectan, porque generalmente, por lo menos mi experiencia aquí en Salvador Bahía, los médicos no tienen esa noción, esa información sobre dosis. Entonces, esa sospecha a través de la evaluación con el paciente, de solicitar números de exámenes radiológicos, me parece que creando esa conciencia de cultura de radioprotección desde su periodo de formación, contribuiría para disminuir esa solicitación de exámenes radiológicos. O se justificar mejor. Exacto, exactamente. Listo, sí, yo creo que tú tienes mucha razón. Ya habíamos intentado, Ellen estaba también, a través del Colegio Brasileño de Radiología, hablar con el Conselho Federal de Medicina para que se haga un entrenamiento en ciclo básico, ¿no? Que se tenga este conocimiento dos riscos-benefícios, ¿no? Que hay beneficio, pero también hay riesgos. Sí, claro, tienes toda razón. Y como también fue colocado, la situación de los profesionales que realizan los exámenes, sean técnicos, tecnólogos, también realizar capacitación porque el problema que yo veo aquí en Salvador Bahía es que
los equipos de radiología, tanto CR como DR, los profesionales colocan los valores técnicos bien altos y después, exacto, ajustan brillo, contraste, hacen el crop, el corte de la imagen con la colimación toda abierta para no errar en la estructura anatómica. Y eso es otra problemática también que tenemos y que nosotros aquí en Salvador Bahía hemos hecho hace unos 4 años atrás, en convenio con la Secretaría de Salud del Estado, hicimos un curso de capacitación para todos los técnicos de los hospitales públicos, que después se terminó cortando por cuestión de dinero, no pudimos dar continuidad, pero me parece que eso también es importante. Muy importante lo que estás hablando, que es el principio de la protección radiológica que estamos. Lo que ANSKIR intenta es mirar cómo está el mundo y lo importante es mirar cómo cambiamos de 2008 a ahora. Y los cambios fueron muy pocos, ¿no? A pesar de tener aumentado el número de imágenes o de exámenes, en términos de dosis, el cambio fue poco. Eso, de cierta forma, muestra que las dosis están bajando también. Pero lo que hablas está muy cierto. Voy a pasar para Eduardo, que está con la mano levantada. Eduardo. Eduardo, escuta? Bueno, puede ser que esté con la mano levantada. ¿Aló? Oh, sí, ¿Aló? Sí, Eduardo. Ya. Disculpa. No, hola, buenas tardes por acá desde Chile. Mira, en el último Congreso de Seguridad Radiológica que se realizó la semana pasada acá en Chile, hubo una presentación muy buena de una de las compañías que hace dosimetría, que según ellos reportan más o menos 19.000 personas, trabajadores ocupacionalmente expuestos. Creo que fue una muy buena oportunidad para conocer un gran volumen de trabajadores expuestos y, bueno, varias cosas que salieron muy interesantes. En el fondo, bueno, agradecer la presentación. Yo creo que las empresas que dan dosimetría personal también son un gran apoyo o podrían ser un gran apoyo para este relevamiento de la información. Sí, con certeza, Eduardo, con certeza. Bueno, yo podría añadir que una cosa importante es que los países tengan un control sobre la calidad de la información. Entonces, el proceso de autorización de los servicios que hacen la dosimetría es muy importante para que tengamos confianza en los valores que recibimos de ANSKIR. Entonces, eso es una cosa muy importante, que los servicios que hacen la dosimetría, las empresas que hacen la dosimetría individual sean monitoreadas por el Estado de alguna forma para garantir la calidad de los resultados que envían los trabajadores. Es importante. Perfecto. Bueno, no hay ninguna otra pregunta en el chat y creo que también por la hora quiero agradecer mucho a Lidia y Denison por su tiempo, disposición, que fue excelente. Hay muchas informaciones en el chat parabenizando el webinar, diciendo muy rica información. Entonces, gracias a todos que participaron, a ustedes por la presentación. Y creo que la próxima semana o hasta el final de esta semana vamos a tener el video en el sitio web de Reprolam para que puedan divulgar más. Muchas gracias a todos y nos vemos de pronto. Un grande abrazo. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.